relacionado aos elementos da comunicação: emissor, receptor, mensagem, canal, referente e código linguístico. Então, hoje, nós vamos fazer a correção dessa atividade. A questão 1, ela tem 2 textos. O epílogo de Macunaíma: acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tagolamangolo na tribo. Tapunhamos e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, puros puxadores, arrastadores, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão do deserto. Um silêncio imenso. Dormia à beira do rio Uraquicoara. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão capuçudos. Quem podia saber do herói? Então, nós temos aqui um texto, Macunaíma, do período do modernismo, do autor chamado Mário de Andrade. É um texto, ele tem uma função. Qual seria essa função? O canto do guerreiro. Aqui na floresta, dos ventos batida, façanhas de bravo, não quero escravo, que estime a vida sem guerra e lidar. Ouve-me, guerreiro, ouve-me meu cantar. Valente na guerra, quem há como eu sou, que vibra o tacape com mais valentia, quem golpes daria, fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou? Bom, esse é um outro texto do Gonçalves Dias. Tanto um quanto o outro, eles se referem à questão indígena. Bom, então isso já é uma referência. Considerando-se a linguagem desses 2 textos, verifica-se que a função da linguagem centra-se no receptor, está ausente tanto no primeiro quanto no segundo texto. A linguagem utilizada no primeiro texto é coloquial, enquanto no segundo predomina a língua formal. Há em cada um dos textos a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena. A função da linguagem no primeiro texto centra-se na forma de organização da linguagem. A função da linguagem centrada na primeira pessoa predomina-se no texto, está ausente no primeiro texto? Bom, então, de acordo com o que vocês leram, vocês vão responder essa questão. O item correto aqui é o item C. Há, em cada um dos textos, a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena. Vamos para a outra. Segunda questão. Enem 2012. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. J. Carneiro. É uma crônica. Crônica é um gênero textual também. Ela tem a função de narrar um acontecimento do cotidiano. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as demais. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois o discurso do enunciado tem como foco o próprio código, a atitude do ensinador se sobrepõe àquele que está sendo dito, o interlocutor é o foco do enunciado na construção da mensagem, o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais, o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Bom, o item correto aqui é o item B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Questão da festa. Vamos analisar aqui a imagem. A ideia de que
uma mão faz o desenho dela mesma, então, é como se fosse a descrição de um texto por ele mesmo. Então, há uma das funções da linguagem, a função metalinguística, né? Que ela faz a análise de um texto através de um outro texto. Eu dei até um exemplo, o último exemplo que eu dei da nossa aula, da metalinguagem, né? Que o poema descreve como se faz um poema. O poeta fala como deve ser o poeta. Então, é um olhar, é uma descrição de um texto sobre outro texto. Observe, ao lado desta gravura de Escher, na linguagem verbal, exemplo de aproveitamento de recursos equivalentes aos da gravura de Escher, encontra-se com frequência nos jornais, quando o repórter registra uma ocorrência que parece extremamente intrigante, nos textos publicitários, quando se compara dois produtos que têm a mesma utilidade, na prosa científica, quando o autor descreve com isenção e distanciamento a experiência de que trata, na literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor procedimentos construtivos do discurso, nos manuais de instrução, quando se organiza uma clareza, uma determinada sequência de operações, então nós vamos ter aqui o item D. Na literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor procedimentos construtivos do discurso. Quando eu uso um texto, um próprio poema, para falar sobre o próprio poema. Outra questão, Enem 2010. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres humanos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migração. Predomina no texto a função aqui falando sobre a biosfera. O elemento citado é a biosfera. Ele se prende simplesmente a falar, a descrever o referente. Então, a função aqui é a referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituadas sobre determinado assunto. Então, ele se prende ao assunto. Questão 5. Enem 2014. O telefone tocou. Alô, quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Carlos Drummond de Andrade. Contos dos Aprendizes. Bom, pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função metalinguística, fática, referencial, emotiva ou conativa. Qual é a intenção, qual é o elemento que se destaca nesse texto? Ele quer testar, alô, como está? Alô, está me ouvindo? Então, ele está tentando testar o canal de comunicação. Então, ele se centra na função fática, né? Que é a função ligada ao canal. Bom, como vocês observaram, todas as questões que possuem texto, elas estão relacionadas a questões do Enem, né? Como é tratado as funções da linguagem no Enem? Leitura de texto, observação dos elementos predominantes, características das funções da linguagem. Então, é um assunto que não, ele parece um assunto sem muita importância, mas nós vamos ter vários exemplos de questões que trabalham a comunicação e suas funções, certo? Bom, eu gostaria de mostrar a vocês aqui o nosso acompanhamento das atividades. Nós estamos tentando
fazer com que vocês, muitos alunos, eu sei que não são todos, a maioria que está respondendo os questionários, está fazendo, está lendo, né? Fazendo essa leitura, mas eu gostaria que os alunos percebessem que no ano passado é diferente. No ano passado nós não tínhamos as ferramentas de comunicação, nem os elementos para acompanhar a atividade de vocês. Se vocês estiverem observando aí, eu vou ter aqui, ó, o total de alunos que responderam essas questões. E aqui eu estou tentando abrir o gráfico com todas aquelas atividades que foram respondidas. Eu tenho como saber quais foram os alunos do segundo ano A, os alunos do segundo ano B, os alunos do segundo ano C, todos os segundos anos responderam essa atividade. Ele vai me mostrar um gráfico, eu tenho uma média de alunos que responderam, quem são esses alunos? E vou ter também quantas questões acertaram, quantas questões erraram, certo? Então, para vocês, eu gostaria de deixar novamente a dica. Procurem fazer suas atividades, busquem assistir para vocês fazerem em cada semana, certo? Eu deixo para vocês um abraço, espero que vocês possam